Então nós queremos dar início com o primeiro elemento que me parece característica diferencial do nosso colégio. É claro que todo colégio católico, né, tem como fundamento essa sua identidade cristã católica. Mas eu quis começar apresentando isso não porque é um diferencial, podemos dizer assim, exclusivo do Colégio Família de Nazaré, porque tantos outros colégios na nossa arquidiocese, no Brasil e no mundo que são católicos, também têm esse fundamento, mas eu queria explicar como nós entendemos esse fundamento e talvez isso seja de fato o diferencial do nosso colégio, né? Todas as vezes que a gente pensa num projeto educativo, ou seja, quando eu quero educar alguém, e vocês que estão aqui são pais, sabem muito bem disso, né? Toda vez que a gente faz uma proposta educativa, seja para uma pessoa individualmente, mas seja para um grupo de pessoas, a gente tem que pensar a quem nós estamos destinando essa proposta educativa. Ou seja, em termos gerais, todo projeto educativo se baseia numa compreensão do homem. No caso de vocês, como vocês têm filhos, por exemplo, hoje se fala muito de considerar, por exemplo, os temperamentos, né? Então, bom, se eu sei que esse meu filho é, por exemplo, melancólico, a educação que eu dou a ele é diferente de se eu tenho um outro filho, por exemplo, que é sanguíneo. Então, o projeto de educação muito específico do meu filho, ele considera quem é este meu filho, ou seja, quem é o destinatário desta minha educação, né? E também, quando a gente pensa num projeto, um macroprojeto pedagógico para uma instituição, a gente tem que se lembrar também que os destinatários de todo esse nosso trabalho, de todo esse nosso empenho, são também homens, né? E por isso que a compreensão de quem é este homem, né, ela é muito importante para a gente determinar qual é o projeto educativo que a gente tem. Vamos imaginar isso em termos bastante simples de planta, né? Se eu trouxesse aqui 2 mudas de planta e pedisse que vocês plantassem essas mudas e fizessem elas produzir muitos frutos, a primeira pergunta de qualquer bom jardineiro é muda de quê, padre? Ou seja, quem são essas mudas? Porque é muito diferente, eu dou sempre esse exemplo, né? Mas é diferente. Se fosse, por exemplo, uma jabuticabeira, precisaria ser plantada num lugar onde tem muita água, porque senão ela não vai dar fruto, né? E se for, por exemplo, um caju, tem que ser o contrário, tem que ser num lugar seco, porque senão ele não dá fruto. Então, dependendo do tipo de planta, a gente então faz um projeto para que ela produza frutos que é diferente. Do mesmo modo, é assim também com as pessoas. Na verdade, um projeto educativo é para ajudar as pessoas a crescerem, né, a amadurecerem, se tornarem o mais plena possível como pessoas, né, e produzirem frutos reais, né. Há uma passagem, inclusive no Concílio Vaticano II, num documento chamado Optatanto Tsios, número 6, lá não se fala propriamente de educação, mas eu aplico por analogia a educação, né. Lá diz a respeito da matéria de teologia que é de meu estudo pessoal, que é a teologia moral. O concílio, na verdade, dizia que nós, na teologia moral, deveríamos nos basear mais na Sagrada Escritura para tornar para as pessoas evidente a sua vocação em Cristo de produzir no mundo frutos de caridade. Por analogia, a gente pode dizer a mesma coisa, né? Para compreender este homem e fazer ele produzir frutos de caridade, então nós nos temos que basear justamente nesta vocação do homem em Cristo, né? Por isso, este fundamento cristão para nós, antes de tudo, é o referencial de homem que nós temos, né? Jesus é o homem perfeito. Ele é o homem perfeito. Isso é um outro texto do Concílio Vaticano II, de um outro documento chamado Gaudium et Spes, lá no número 22, e vai dizer que em Cristo, ao mesmo tempo que ele nos revela a face do Pai, ele revela o homem ao homem, porque ele é o homem perfeito. Isso significa que em Cristo, que é a palavra de Deus, que é o Logos do Pai, né? Em Cristo nós descobrimos, na verdade, quem nós somos. Ou seja, qual é a plenitude da existência humana? A gente já falou de ideal, né? Então, qual é esse ideal de homem que a gente tem que ajudar as pessoas a caminharem e irem nessa direção até atingi-los, né? E em Cristo a gente entende muito bem isso. Por isso que, para nós, o fundamento cristão, antes de ser uma realidade, assim, podemos dizer, espiritual, no sentido da oração, da fé, né? É, antes de tudo, tem uma razão antropológica, né? Nós queremos saber quem é este homem que Cristo nos revela e a quem nós vamos destinar o nosso projeto. Para que esse homem que em Cristo é revelado, a gente possa ajudá-lo a se tornar mais próximo de Cristo, né? Ou seja,
uma espécie de cristoconformação no processo educativo, né? E em Cristo a gente descobre uma coisa muito importante, que a plenitude da nossa existência como seres humanos, né, é a nossa vocação ao amor. E aí eu volto de novo, por analogia, àquele texto da Optata Antotzius número 6, né, de produzir no mundo frutos de caridade. É claro que por primazia o amor principal é a Deus, né? Mas assim como a gente aprende da Sagrada Escritura, o amor a Deus se torna também concreto no amor ao próximo. Então, em última instância, este é o fim da existência humana. E é claro, para que o homem ame, né, ele precisa desenvolver todas as suas capacidades, desenvolver-se como homem, né? A bem da verdade, amar não é algo simples, né, no sentido assim, pouco exigente ou que exige de nós um caminho sério de amadurecimento, de conversão, de formação, né? E se a gente pensa também do ponto de vista cristão, o fim da nossa vida é viver eternamente neste amor a Deus e ao próximo. Isso nós chamamos teologicamente de céu, né? O que é o céu, né? É esse estado onde nós vamos nos encontrar, onde nós vamos viver eternamente amando a Deus e nos amando uns aos outros, né? Por isso que o caminho educativo é um caminho que conduz-nos neste amor até que a gente possa entrar definitivamente na posse desse amor, nesse amor para com Deus e também, claro, com os nossos irmãos. Mas isso não é um passe de mágica, isso é um caminho que se constrói, né? Por isso, esse é uma espécie de sulco, né, onde a gente vai plantar todas as coisas que a gente pensa para o nosso projeto educativo. Por quê? Porque a resposta de amor é uma resposta livre, ninguém ama obrigado, né? Nem mesmo Deus, imagina, nos obriga a amá-lo. Isso significa que este caminho de amor, pensando assim no elemento mais fundamental, é claro que depois isso se desdobra em tantas coisas concretas na nossa vida, né? Mas como um amor, por exemplo, entre nós, ele se manifesta com gestos, ele se manifesta com palavras, ele se manifesta nas relações, ele se manifesta em tantas coisas, né? Também esse amor depois se concretiza em tantos âmbitos. Mas é sempre este mesmo amor, né? Em tudo aquilo que a gente vive. Inclusive, se a gente pensa na dimensão social da educação, formar bons cidadãos para em última instância, a gente pode reconduzir tudo isso ao amor, né? E o amor é uma resposta livre, né? E da nossa experiência a gente sabe muito bem que não é que a gente é tão livre assim, né? A gente não tem tanta liberdade assim. Mesmo quando a gente entende esse ideal, quando nós tentamos colocar este amor em prática, a gente experimenta dentro de nós muita resistência, muita desordem, né? A gente que gostaria de ir numa direção e não vai, né? Muito bonito como São Paulo na carta aos Romanos diz, né? O bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço. São Paulo estava exprimindo de alguma maneira esta tensão, né? Nós sabemos que temos que ir nessa direção e não conseguimos. Por quê? Porque somos marcados pelo pecado, né? Se alguém não quisesse ir por esta explicação, porque é cético, não acredita em Deus, mas uma coisa todos nós devemos constatar: somos desordenados, temos dificuldades. Para nós nada disso é espontâneo, nós não fazemos isso assim livremente, né? Por isso a gente precisa entrar justamente num processo de educação. Deus nos criou por amor e nos criou para o amor. Isto é a nossa vocação mais originária. Mas como há tanta coisa que impede a gente precisa então entrar neste processo educativo, né? Que parece redundância, mas não é, né? É um processo, na verdade, de libertação da nossa liberdade, né? É um processo, na verdade, onde a gente vai tirando de dentro de nós todas essas capacidades que Deus nos deu, justamente para que a gente se torne capaz, então, de dar essa resposta de amor a Deus e ao homem, né, aos nossos irmãos, que se torna, como eu disse, concreta nas relações, na vida em sociedade, em tudo aquilo que a gente faz, na igreja, no trabalho, na família, ou seja, esse lugar, né, o lugar da nossa existência, onde nós vivemos, é lá que a gente deve amar concretamente, mas para isso a gente precisa entrar, como eu disse, num caminho de educação, né? Num caminho educativo. Daqui a pouco eu ainda vou falar um pouquinho o que é propriamente educação, mas daqui a gente nota que este processo de tirar de dentro de nós, fazer florescer estas capacidades que Deus mesmo nos deu, justamente para que a gente possa usá-las na sua máxima potência, né? Na sua máxima possibilidade.
Claro, alguma desordem sempre vai permanecer. Por isso o caminho educativo, assim como qualquer projeto, né, é sempre o ideal, porque a gente nunca vai poder dizer cheguei, né? A gente vai ter que sempre dar um passo a mais, corrige uma coisa hoje, melhora ela amanhã. Às vezes a gente retrocede em algumas coisas, precisa retomar o caminho. Então é um processo que dura a vida toda. E aí entra de novo, né, não só Cristo como modelo, né, do homem, né, mas entra aqui também um outro aspecto. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que em Cristo e só em Cristo o homem tem a possibilidade máxima e mais fácil, sem erro e com toda a plenitude de fazer esse caminho educativo, né? Em primeiro lugar, porque se temos nele a resposta definitiva sobre quem é o homem, quanto mais o conhecemos, quanto mais nos aproximamos de Cristo, maior é a nossa possibilidade de fazer esse caminho educativo, né? Em primeiro lugar, né? E depois também porque eu penso sempre, né, perto de Cristo nós recebemos graças muito particulares também por esse processo educativo. Vocês sabem que lá no nosso colégio a gente tem a Santa Missa todos os dias pela manhã, graças a Deus esse ano a gente conseguiu, né? E assim, eu celebro a missa não só porque é um colégio católico, como uma espécie, né, temos obrigação de fazê-lo, né? Na verdade, a Santa Missa matinal no nosso colégio nasce dessa profunda convicção, né, que um verdadeiro caminho educativo depende da graça de Deus. Não é uma coisa que fazemos assim sozinhos, né? Não é por uma espécie de voluntarismo, nós fazemos com toda a força de vontade e vamos conseguir. Não é isto, né? Hoje, por exemplo, eu celebrei a missa de manhã no colégio e agora nós estamos envolvendo as crianças, né, para serem coroinhas. Agora, eles serviram 2 irmãozinhos, né? Depois, assim, eu fiquei pensando assim, imagina a chance que esses 2 jovens têm, né? As 2 crianças têm. Todos 2 já comungavam, então de comungar, toda manhã poder receber Jesus, receber tanta graça para poder fazer esse caminho. Então eu penso que no fundamento está Cristo, e a gente escolheu colocar a capela também, eu vou falar depois isso, no coração do colégio, justamente para que fique bastante evidente. No fundo, ele é o nosso modelo, é para ele que nós queremos caminhar, na sua direção, né? Mas também ele é a força que nós temos para fazer esse caminho. Sem Cristo é impossível. E aqui uma coisa a gente precisa fazer. É claro que não só cristãos viveram esta vida de uma maneira plena, ou pelo menos assim, o mais plena possível. Também pessoas não cristãs. Mas se a gente olha para a história da humanidade, é curioso como assim, os cristãos, os discípulos de Cristo, foram aqueles que numericamente, em sentido de profundidade, né, sempre no mundo deram de fato um testemunho de grande humanidade. Se a gente pensa nos santos, por exemplo, né? E é curioso também porque estes homens, mesmo diante de pessoas céticas e de pessoas que não eram crentes em Cristo, né, não acreditavam em Deus até, né, sempre foram considerados como modelos de humanidade. Né? Se a gente pensa assim, não a começar de Cristo, é claro, né, mesmo para aqueles que são céticos, né, a começar de Cristo, mas todos os santos ao longo da história da humanidade. Mais recentemente, se a gente pensa numa figura como a de Madre Teresa de Calcutá, de Santa Dulce, né, essas pessoas, elas têm no mundo um reconhecimento que ultrapassa a sua dimensão religiosa. Né? Por isso que, vamos dizer assim, no fundamento da nossa proposta, né, está Cristo. Né? Cristo é a base de tudo. Né? Queremos ser fiéis a Ele, queremos caminhar com Ele, queremos aprender dEle, por isso a escuta da palavra, por isso tantas outras coisas que a gente tem como proposta do colégio. Então, podemos dizer assim, esta é a ideia que nós temos de fundamento cristão. É muito mais do que só colocar, sabe, um momento de oração aqui, uma coisinha ali, como se fosse uma espécie de justificativa do fato de sermos um colégio confessional. Mas, na verdade, nasce desta convicção de que só em Cristo a gente compreende, né, quem nós devemos ser plenamente e como fazer esse caminho, né, e a graça que a gente precisa para fazer esse caminho. Por isso, né, o fundamento cristão como base do nosso colégio. Então, na prática, é isso que eu queria dizer, na prática, então, nós temos a Santa Missa diária. Então, agora, graças a Deus, esse ano, e se Deus quiser, a gente vai manter isso para frente, né? Então, todos os pais, com os alunos, nossos colaboradores, professores, têm a possibilidade de todos os dias de manhã, não é obrigatório, isso é uma coisa que a gente faz com a alegria também de estarmos junto com o Senhor, de participarmos da missa às 6h25. Esse é o horário que a gente tem agora, isso poderia sofrer alteração, né? Mas todas as manhãs a gente
começa com a oração da Santa Missa. Como eu disse, justamente porque sabemos, né? É o Senhor o centro de tudo e Ele é quem vai nos dar a graça para esse caminho. E depois também nós temos um capelão no colégio, né? Para oferecer para as nossas crianças, né? E para os nossos jovens, para os nossos pais, colaboradores, para quem estiver envolvido com o colégio, a possibilidade da confissão e da direção espiritual, né? Uma para a gente poder rever o nosso passo, pedir perdão dos nossos erros e começar, e também a direção espiritual justamente para oferecer para os nossos alunos, pais, colaboradores, a possibilidade justamente de irem entendendo este caminho do Senhor na vida deles, né? Então, hoje, o Padre Rodrigo Lacerda, que é o capelão do colégio, ele também divide comigo as celebrações da missa e dedica sempre uma manhã e, se for necessário, uma segunda manhã para atender os alunos, professores. Ele tem tido muito trabalho, às vezes ele passa de fato assim a manhã toda lá das 7h30 a meio-dia e meio atendendo confissões das crianças. As criancinhas já desde os 7 anos, o primeiro ano, já vêm se confessar, estão se habituando a este caminho de encontro com o Senhor. Depois, claro, a Santa Missa na capela marca justamente o lugar do Senhor, né? A capela no nosso colégio está justamente no centro do colégio, geograficamente inclusive, né? A topografia é esta, né? Para que também a gente entenda que é o Senhor que está no coração, né? Essa presença também de Jesus, para que os alunos no recreio vão lá rezar, às vezes os pais vêm e ao invés de ficarem fazendo nada lá na espera dos filhos, vão para a capela rezar. A gente também tem organizado atividades com a presença dos pais, por exemplo, no Dia das Mães, às vésperas do Dia das Mães, fizemos uma manhã de adoração com a presença das famílias, né? Tudo isso justamente para que a gente vá criando este hábito de estarmos em torno do Senhor. Depois a gente faz uma oração matinal com todos os alunos. Na verdade, as aulas começam às 7h10, mas não começa propriamente com a aula, mas começa com a oração. Nesse tempo em que a gente não está podendo ficar todo mundo junto no pátio, porque se fazia na capela também essa oração, né? Fazendo a leitura do santo do dia, para que eles tenham modelos de vida a partir daqueles modelos de santidade desses 2000 anos de fé cristã, né? Então a gente começava na capela, agora como não está sendo possível, essa oração matinal é feita em sala de aula, ou seja, lá o professor faz a leitura do santo do dia, reza com eles inicialmente, né? E depois, um outro ponto muito importante é o ensino religioso confessional. Então nós fizemos a opção, somos um colégio confessional, então no nosso colégio nós temos o ensino religioso estritamente católico, até porque os pais que matriculam seu filho sabem disso desde o início, né? Só que não é obrigatório, nós não colocamos o ensino religioso como obrigatório, por uma opção de dar aos pais, inclusive, a responsabilidade do que querem para os seus filhos, né? Então não há nenhum tipo de coação, né? Se os pais querem que os seus filhos caminhem na fé, então nós oferecemos. Se não, o menino vai ficar na biblioteca estudando, fazendo algum trabalho escolar para cumprir aquele tempo, e os outros vão ficar estudando, participando da aula de ensino religioso. Curiosamente, nenhum até hoje não quis que os filhos participassem do ensino religioso, né? E depois também, claro, nós temos algumas atividades no nosso colégio que promovam justamente a tomada de consciência da fé, não só teórica, e por isso a gente tem feito assim muita questão de que o ensino religioso não seja só uma coisa de transmissão de conteúdo, né? Mas mais do que isso, uma experiência viva, né? Então, a gente tem promovido certas experiências reais de fé, como, por exemplo, a oração na capela. Às vezes, agora, por exemplo, no mês de maio, nós rezamos o terço com cada turma na capela. Então, a adoração ao Santíssimo, a própria confissão, a direção espiritual, a missa, ou seja, é uma fé menos teórica, mas que se passa pela experiência concreta de vida. Vocês me conhecem há muito tempo, já me ouviram falar, né? Uma fé que passa pela mamadeira. Lá, é claro, nós não damos mais mamadeira, né? Mas a fé que passa, assim, pelo convívio cotidiano com quem tem fé, né? Eu, de fato, assim, fico edificado e fico muito feliz, assim, por exemplo, hoje estava de manhã, né? Então, como os alunos vêm e tomam a bênção e querem, às vezes, conversar, se interessam, né? Assim, às vezes passam na sala, entram na sala minha, que é a sala do diretor, mas às vezes cruzam comigo no pátio. Coisas assim muito simples que, na verdade, mostram como a fé é parte da nossa vida. Não tem absolutamente, é uma espécie assim de uma vida paralela, né? Isso é parte, né? Só o fato de ver o padre lá trabalhando, né, já mostra que tem assim a presença
de Deus e da fé é muito mais da experiência do que da teoria, né? E há uma coisa também que para nós é muito cara e importante, que é a fidelidade à igreja, né? Isto era uma coisa que desde o início nós, de fato, quisemos assim, manter e como proposta inicial, né? Que o nosso colégio seja de fato fiel ao quanto ensinou a igreja ao longo de todos esses 2000 anos, né? A gente fala assim classicamente fiel à doutrina da igreja, mas é muito mais do que simplesmente fidelidade à doutrina. Também a fidelidade a essa ideia, qual é o sentido da existência humana, para onde devemos ir, né? Muito mais do que simplesmente as formulações doutrinais. Por isso também para nós é muito caro esta fidelidade ao evangelho, à doutrina, né? Não só no seu aspecto de fé espiritual, mas porque se nós enfrentarmos seriamente a pergunta, vamos ver que no fundo o que Cristo nos propõe através da sua igreja é justamente a altura da dignidade humana, né? Para nos levar concretamente a esta plenitude da nossa existência, né? Qual que é a frequência do ensino religioso? Eles têm uma aula semanal do ensino religioso, né? De todas as turmas, do início, do primeiro ano até o final. Porque, assim, é claro, a aula de ensino religioso não esgota tudo, porque como tem esses outros elementos da experiência, é muito mais do que, como eu disse, transmissão de conhecimento. Pode parecer pouco, mas se a gente pensa num arco de 12 anos, que é de quem entrar no primeiro e terminar o ensino médio, né? Tem todo um caminho que, se feito seriamente, também com a experiência de fé em família, né? Não é tanto uma questão de transmitir muito conhecimento, mas sobretudo de fazê-los fazer uma experiência de fé concreta, que também, claro, passa pelo conhecimento, né?